Paz de Cristo, queridos, que maravilha estarmos aqui neste momento e podermos conversar e compartilhar acerca das coisas de Deus. Bem, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer você que tem acompanhado, mas eu quero também te estimular a divulgar o nosso canal. Você já conhece o nosso canal, talvez seja a primeira vez, tem muito material, muita coisa bacana aí para esclarecer, trazer conhecimento para a sua vida e certamente abençoar e enriquecer a vida de muitas pessoas. Então, aconselho você a estar divulgando e estar acompanhando também as nossas reuniões. Bom, queridos, nós vamos começar uma sequência de ministrações que serão estendidas em 4 ministrações, onde estaremos tratando acerca do assunto finanças. Esse foi um assunto que foi pedido, foi clamado para que pudéssemos estar conversando acerca disso. Alguns irmãos pediram, pastor, ministra aí alguma coisa sobre finanças para nós. Então nós vamos ministrar e vamos conversar um pouco acerca desse assunto tão bacana que é o assunto finanças. Ele é tão importante que ele aparece 2.400 vezes na Bíblia, versículos falando de conquista, versículos falando de bênçãos, versículos falando acerca de dinheiro. Então, essa a importância que é nós tratarmos acerca de assuntos financeiros. Pastor Billy Graham, que é, sem sombra de dúvida, uma grande referência para nós, cristãos e evangélicos de todas as gerações, ele fala uma coisa bem interessante, uma frase que ele deixou, que ele disse assim: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as áreas de sua vida. Então, eu acredito sim que este assunto é um assunto de suma importância e que certamente ele vai ajudar que nós possamos aprender chaves espirituais que vão nos levar a crescer e a prosperar. Afinal de contas, é sim propósito de Deus, é desejo no coração de Deus que nós cresçamos, que nós venhamos a prosperar. A Bíblia fala 2 versículos bem bacanas acerca disso. Um deles é onde Jesus fala: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celeste? E tem um outro versículo muito especial que diz assim, que o inimigo, o ladrão, veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu venho para que tenham vida e tenham com abundância. É errado afirmar que a vida em abundância é uma vida material, é uma vida apenas física, mas também nós não podemos deixar de levar em conta o fato de que a abundância que está em Deus também inclui estas coisas. A Bíblia fala em Salmos, capítulo 69, versículo 9 e 10, diz assim: tu visitas a terra e regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, prepara cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e abençoa a produção. Vemos aqui a ação de Deus movendo o espiritual sobre a terra, gerando recursos, gerando provisão. E para o povo de Israel não era difícil compreender isso. Haja vista que todo ano o povo de Israel cumpria as suas cerimônias, sempre festejando uma esperança messiânica. E de que forma era feito isso? Era feito através das colheitas. As colheitas que representavam os recursos que chegavam então para as mãos dos filhos de Deus e as suas famílias. Mateus 13:30 diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita. Direi aos ceifeiros: ajuntei primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Eclesiastes 3:2 diz que existe tempo de se plantar e tempo de se arrancar
o que se plantou. Então veja que a palavra de Deus fala aqui acerca da questão das colheitas. Está expressando a maneira em que os filhos de Deus recebiam os seus recursos. Os recursos chegavam por meio da plantação. E é óbvio que quando nós falamos acerca de plantação, nós estamos falando aqui acerca de plantio, e quando se trata de plantio, nós falamos de sementes. Então tem 3 aspectos que eu quero abordar aqui, que são essenciais para uma plantação. Para uma plantação, nós vamos precisar de sementes, nós vamos precisar de terra e nós vamos precisar de chuva. São as 3 questões básicas. Em Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, diz: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então veja que as 3 coisas estão inseridas aqui. As 3 coisas foram estabelecidas em Deus. Primeiro, havia sementes. Por que havia sementes? Porque as coisas já haviam sido estabelecidas. Segundo, a Bíblia fala que o homem, ele não estava pronto para cuidar da terra. Por quê? Porque Deus não havia ainda soprado o fôlego de vida, a palavra hebraica ruach, o fôlego de vida no ser humano para que ele pudesse assim cuidar. E por fim, também a terra não estava produzindo nada porque não havia chovido. Então as 3 coisas estão presentes: a terra, a semente e a chuva. A palavra terra em hebraico, ela tem 3 designações. Primeiro é a palavra idachá. Idachá ou Yadachá significa uma terra seca, uma terra desértica, uma terra imprópria para o plantio. Depois tem a palavra sader. Sader é uma terra específica para pastagens, onde se colocam lá o gado, a criação, enfim, e ali eles podem se alimentar. Existe a palavra aretz, que vem lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Onde diz, né, Breshit, Bará, Elohim, Vashamain, Vaetz, Vaaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está falando de uma terra global, de uma terra criação. E por fim, a palavra Adamá, que a palavra Adamá vem de Adam. Adam, que é o ser humano, ou seja, é a terra que Deus destinou para o homem. Então é importante entendermos um pouquinho aqui. Eu vou apenas fazer um abre e fecha parênteses acerca desses 4 tipos de terra: Yadachá, Sader, Aretz e Adamá. Por quê? Porque nós estamos falando acerca de plantio. E talvez, muitas vezes nós erramos onde nós vamos lançar as sementes que nós temos. Se você ler no Novo Testamento a parábola do semeador, você vai perceber que o problema não estava nas sementes, o problema estava na terra ou nos lugares onde ela era lançada. Então, a semente que ficou na beira do caminho, né, foi uma semente onde não pôde produzir, os pássaros comeram. Teve a semente que caiu entre os espinhos sufocaram. Teve a semente que pegou uma terra que não era produtiva e as raízes não foram profundas e ela não pôde prosperar. Porém, teve uma semente que caiu em um solo fértil. Caiu no solo onde Deus havia estabelecido que seria o solo de multiplicação. E ali ela produziu, a Bíblia diz, de 100 por 1, ou seja, ela multiplicava de 100 vezes mais, de 100
em 100. O meu desejo é exatamente isso. E eu creio que o desejo de Deus não é diferente para a sua vida. É que você tenha uma vida de multiplicação nas suas sementes. Uma vida onde você possa prosperar e ver que as sementes que você tem lançado em terra certa, você tem lançado em terra produtiva, você tem lançado no lugar onde Deus preparou para que você colha com alegria e na multiplicação dos céus. Isso eu libero esta palavra em nome de Jesus sobre a sua vida. Mas nós falamos da terra. Agora veja que a Bíblia também trata acerca da semente. E a semente é uma palavra interessante na língua hebraica, porque é a palavra zerá. E a palavra zerá é a mesma palavra que se usa para esperma. Esperma nós sabemos muito bem, né? Quem estudou e sabe, né, um pouco, né, da área da ciência, estudou na escola a reprodução humana, o esperma é onde se gera ou de onde vem a vida para a nossa procriação. No livro de Gênesis, capítulo 2, né, ou melhor, Gênesis capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, que essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aí nós falamos, no versículo 5, que toda planta do campo não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra. Só que no versículo 15, fala que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, entenda que as sementes que já haviam sido criadas por Deus, elas tinham um destino, elas tinham um propósito. Qual era o propósito? O propósito é que essas sementes chegassem à mão de Adão, chegassem à mão dos homens, chegassem à mão da humanidade e estas pessoas tivessem esta capacidade de cultivar e guardar o jardim, ou o que nós podemos aqui assimilar seria a terra. Então, quando nós falamos em sementes, tem um ponto fundamental, crucial, né, para nós ingressarmos no assunto finanças, é a compreensão do que realmente significa finanças para o povo de Deus. O povo de Israel sabe muito bem isso. O povo de Israel compreende, o judeu compreende muito bem isso. Se tem algum irmão judeu assistindo, sabe muito bem o que eu estou falando. A interpretação de não enxergar, de não ver ou se limitar apenas à questão monetária, mas olhar e ver as sementes em nossas mãos. Recursos são sementes. Então, as sementes, quando chegam em nossas mãos, nós não estamos lidando apenas com a questão monetária, mas nós estamos lidando com vida. Por trás das sementes existe vida e por trás da questão monetária também existe vida. Por isso que quando eu olho, quando eu faço a leitura de valores monetários, eu não posso me prender e ficar detido nisso. Eu preciso pensar que nós estamos falando de vida, porque são sementes. Preste atenção, quando você sai para trabalhar, é mais um dia de trabalho que você vai, é mais um dia de trabalho, de ofício, é mais um dia de força, é mais um dia onde você está dando do seu vigor, mas é mais um dia da sua vida. Então, quando você recebe o salário, que a Bíblia diz que é algo justo, é algo de honra no nosso salário, quando você recebe o salário, você não pode se prender apenas à questão do valor do salário, mas você tem que olhar o seu salário como sendo sementes, que tem o poder de vida, que tem vida por trás disso. Então é importantíssimo nós arrancarmos com essa compreensão, sabendo que nós estamos lidando com vida. Terceiro ponto, nós falamos da terra, nós falamos da semente, agora nós vamos falar da chuva, que é o terceiro aspecto. A chuva representa o quê? A fonte de energia que cai dos céus. Ou seja, toda chuva que é liberada,
esta chuva é fonte, ela gera energia para que as coisas possam produzir. Eu acho bacana, né? Nós já estivemos em Brasília, é uma localidade que eu gosto muito. Se tem alguém de Brasília acompanhando aí, você pode dar o seu comentário ou fazer um likezinho para nós. Um abraço aí para o pessoal de Brasília. É interessante em Brasília porque você chega muitas vezes, né, na cidade, você vê que toda a paisagem ela está bege, está amarela, você não vê nada de verde, né? Mas basta chover, e não muito, aí passa ali o dia seguinte, você já olha, você passa pelo mesmo lugar, você já começa a ver as coisas verdes aparecendo. Por quê? Porque quando a liberação da fonte da energia dos céus, que é a chuva, as coisas começam a ter vida. Então lembre-se do texto da criação que nós estamos usando aqui. O que a Bíblia diz? Não havia ainda brotado as coisas, porque não havia sido liberado a chuva dos céus e não havia o homem para cultivar e guardar. Então, dois aspectos importantíssimos aqui. Nós estamos falando aqui da chuva dos céus, nós estamos falando de algo que vem da parte de Deus. João 3,27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. Então a chuva representa uma questão espiritual de que todo o nosso recurso, toda a nossa fonte de energia, ela vem de Deus. Então nós estamos na terra, fomos plantados aqui na terra, não sei qual é a localidade que você está, mas no lugar onde você está foi Deus que te colocou. Então o lugar onde você está ali para exercer o poder de Deus, mas também para cumprir com o propósito de cultivar e guardar. E o segundo aspecto é sempre lembrando que você faz, nós fazemos a nossa parte na terra e Deus libera dos céus a sua chuva. E eu quero profetizar que é tempo de chuva do céu sobre a tua vida. Eu não estou falando aqui de chuva física, eu estou falando aqui de chuva espiritual. Talvez as tuas finanças, os teus negócios estão vivendo um período de sequidão, estão vivendo um período que parece que as coisas não crescem, as plantas não dão vida, ou talvez muitas vezes crescem um pouco e param, ou estejam talvez como aquelas 3 sementes que foram lançadas em lugares que não foram aptos para gerar vida e dar crescimento. Então saiba que Deus está promovendo um tempo de abundante chuva sobre a sua vida e você vai ver, você vai presenciar, você será surpreendido por Deus, por questões na tua área financeira que vão começar a dar frutos em nome de Jesus. Receba isso em seu coração. Então, lembre-se que o que temos nas mãos são sementes e essas sementes devem gerar frutos. Essas sementes, elas devem produzir. Agora, por que isso muitas vezes não tem acontecido? Talvez porque nós estamos lançando na terra errada, no solo errado. Talvez porque nós achamos que basta o nosso trabalho de cultivar e guardar e já é o suficiente. Não é. Nós precisamos da chuva dos céus. Nós precisamos entender as estações de Deus. Nós precisamos entender como se movimentam as coisas nos céus, para assim também aplicarmos as questões na terra. Então, não é meramente o quanto nós ganhamos, mas é o quanto nós trabalhamos com os recursos que chegam em nossas mãos. Qual é o nosso entendimento acerca do que tem chegado em nossas mãos? Isso faz muita diferença. As pessoas não podem escolher o quanto vão ganhar, mas as pessoas hoje podem escolher como gastarão isso. E aí exige muito de nós para compreender como nós vamos lidar com estas questões
em Deus. É importante isso, irmãos. É importante nós termos essa concepção, mudar o nosso entendimento acerca de questões financeiras. Veja como é bacana. Nós já estamos aprendendo que o que chega em nossas mãos tem vida. Nós já estamos aprendendo que o que está em nossas mãos pode gerar muito fruto se nós entendermos a terra certa para ser lançado e se nós entendermos também que é importante a chuva de Deus recair sobre nós em o nome de Jesus. Amém? Esta é uma pequena introdução, né? Este é o nosso primeiro encontro. Nós podemos dizer aqui o primeiro capítulo desta ministração, que serão em 4. Eu já quero, né, adiantar você para que você possa se preparar para isso e também divulgar isso para pessoas que você ama, pessoas que precisam aprender mais dessas verdades espirituais acerca de finanças. Mas eu quero, antes de mais nada, para encerrar hoje essa primeira parte, eu quero orar por você. Eu quero ministrar na sua vida essas verdades. Eu quero que você receba de Deus este conhecimento e esta sabedoria que, uma vez aplicáveis, se transformarão em resultados de bênção e conquista sobre você, em o nome de Jesus. Por favor, permita que eu ore pela sua vida agora. Senhor, nosso Deus, eu quero orar agora por essas vidas que têm acompanhado, que esse irmão, essa irmã, este homem, esta mulher, esta família, Deus, que tem recebido essas verdades nesse momento. Pai, que nós possamos aprender isso e que possamos, Deus, reconhecer a nossa dependência financeira também a Ti. Nós não somos, Senhor, pessoas independentes da Tua presença, não. Nós entendemos que todo recurso que chega até nós é proveniente da Tua vontade, é proveniente do Teu querer. Mas nós queremos também, Senhor, aplicar isso. Nós queremos, Senhor, exercer isso em nossas vidas, para que, como foi profetizado, Tu possa do céu liberar sobre nós esta chuva, a chuva que vai fazer com que cresçam as coisas, a chuva que vai fazer com que a plantação que representa, Senhor, o nosso trabalho, que a nossa colheita que representa o resultado, seja o salário, seja, Senhor, a conquista que os teus filhos têm, o retorno pela sua empresa, pelas suas vendas, pelos seus negócios, possam ser, sim, Senhor, uma crescente e os teus filhos possam colher muitos e muitos frutos de bênção, de milagre, de provisão em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Deus, que é um novo tempo. Eu creio, Senhor, que os teus filhos vão viver como foi mencionado aqui, uma vida em abundância, uma abundância na tua graça, na tua presença, uma abundância no relacionamento contigo, mas também, Senhor, uma vida de abundância nos recursos e no sustento para a sua casa, para as suas famílias, tendo sempre um coração de generosidade para também estar semeando e aplicando sempre, Senhor, na tua obra e aplicando no teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo e profetizo isso para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Eu quero também lembrá-los, nós temos os dados bancários, né? Você que é um semeador, você que tem investido na obra de Deus, eu louvo a Deus de coração pela vida de todos vocês que têm semeado e contribuído para esta obra, para a igreja da Comunhão Ágape. Isso tem sido algo maravilhoso. Então, se você puder, faça isso. Tem o QR Code, tem os dados da igreja que você pode fazer, seja uma TED, um Pix, enfim, né? O QR Code, basta você abrir o aplicativo do seu celular, vai aparecer ali a opção de câmera para ler o QR Code, você vai fazer a leitura e faz assim uma semeadura conforme Deus colocar em seu coração. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Aguardo você então para a segunda parte deste seminário de finanças.